hoje a gente vai estar falando de um assunto muito importante, que é a divisão, gramatura para a produção do outdoor, tá ok? Espero que vocês gostem aí do vídeo, tá? Vamos lá então. É o seguinte, inicialmente o outdoor ele era constituído por 32 folhas, né? Mas aí a gente pergunta, por que 32 folhas? Na verdade, cada folha dessa, ela é 1 a 0, né? Então, se você for na indústria gráfica, né? Na indústria gráfica, essa folha aqui, ela é um padrão universal. Então, essa folha aqui é igual no Brasil e em outros países, ela tem exatamente a mesma medida. Então, juntando essas 32 folhas, se chegava na medida do outdoor, entendeu? Então, às vezes pode passar um pouquinho menos, dependendo da placa, que varia de empresa para empresa, mas num conjunto todo ela se dá na média aí do outdoor, né, na medida dos 3/9. Então, cada folha dessa aqui representa 1 a 0, então juntando todas constituía um outdoor. Isso, a de 32 folhas, geralmente eram as produções mais antigas, da época do silkscreen, né? Onde você tinha revelação de cor a cor. Então, se o outdoor tinha a cor, por exemplo, letras vermelhas e pretas, então primeiramente se revelavam as letras vermelhas, esperava secar, e aí depois vinha com as letras pretas, esperava secar, fazia o processo de dobrar, né, as folhas, dobrava as folhas, encartava o outdoor e aí levava para a placa para fazer a sua colagem, tá ok? Então, esse tamanho é A0 e geralmente era uma gramatura de 90 gramas, né? Então, a gramatura, na verdade, ela condiz com o quê? Com a espessura, né? Com o peso desse material. Então, a folha 0 de 90 gramas, então ela era mais resistente, por exemplo, do que uma de 75 gramas. Então, existem várias gramaturas no mercado, né? E uma das mais usadas para o outdoor por conta da resistência era de 90 gramas. Então existe um papel de 75, de 90 gramas, de 115, 150, 180, né? E assim sucessivamente, dependendo cada tipo de indústria, né? Tem aí o seu padrão de gramatura, tá ok? Então, só para passar simplesmente, porque é importante a gente saber, por que é importante eu saber da divisão do outdoor, por que ele tem 32 folhas, hoje não tem, são outras medidas, até para você entender, né? Porque como você vai chegar e falar com propriedade de um trabalho que é o outdoor, sem entender os processos evolutivos que ele teve, né? Então, é muito importante entender como ele veio evoluindo, né, para chegar até hoje, até porque você tem essa bagagem e isso vai ser muito importante, tá ok? Porque sempre, além disso, ele ainda vai continuar evoluindo, né? Então, do processo de 32 folhas, a gente foi para o de 16 folhas. Mas 16 folhas, por quê? Agora, quando começou a divisão em 16 folhas, foi quando começou a migrar da produção que era ou silk ou de cromia, né, que é revelação serigráfica, né, que é cian, magenta, amarelo e preto, como eu já falei em outro vídeo, para produção digital. Então, essa largura de 1,12 m, 1,10 m, né, que tinha aqui, no comprimento da folha, ele começou a vir em bobina, né? Então vinham bobinas de 100, 200 metros aí de papel e colocavam-se nos equipamentos e ele fazia essa impressão aqui, Então ele colocava, né, a bobina e ele vinha imprimindo. Então, para que eu vou ficar cortando de 80 em 80 centímetros, né? Sendo que eu posso estender esse tamanho dessa folha, né? E aí até economizar tempo na hora de fazer a colagem, né? Então, ao invés de colar duas folhas, eu vou ter o trabalho de colar uma, né? Então tá aqui. Então foi modificado de 32 para 16.
né? Por conta do quê? Porque o equipamento ia imprimindo, né? E só deixava um espaço entre uma folha e outra, que depois a equipe do acabamento ia e refilava folha por folha, né? E ainda refila folha por folha e depois faz a dobra-se, né, o outdoor, e depois faz o encarte para que ele seja instalado, né? E esses modelos de 16 folhas, eles têm ainda, ou pode ser papel comum, né, que é aí o sulfite que a gente conhece, ou couché. Geralmente ele é um de 115 gramas, né? Então se fala aí hoje papel tratado, tem os que falam que é um papel blueback, né, que é o fundo azul. Esse blueback, na verdade, por que ele é interessante? Ele retém a imagem que está no fundo para você faz uma colagem nova, então ele não vai aparecer a campanha que está no fundo e vai transparecer, né, na campanha que está atual, né? Então ele bloqueia essa imagem que está no fundo e fica somente a imagem que está na frente. Então é interessante ter uma folha que tenha esse tipo de propriedade, né, para fazer uma impressão digital aí no sistema de 16 folhas, tá ok? Outra coisa que também evoluiu com a parte digital foi a produção do outdoor lonado, né? Então aí a gente tem um outdoor lonado. E aí por que existe um outdoor lonado? Ele teve uma certa aceitação no Brasil, porque existem muitas placas. Inicialmente os equipamentos digitais eles eram de 1,10 m, né? 1,11 m, 1,50 m, 1,37 m. E porque quando foi produzido inicialmente na China, né, importado para o Brasil, os equipamentos de 3,20 m, exatamente para cobrir, né, toda a extensão da placa, né, e ainda fazer envolver, né, ter uma sobra que ficasse para trás do outdoor, que não ficasse visível, para que desse um acabamento melhor, e aí você envelopar esse quadro de 3x9, entendeu? Com uma altura de 3,20, então deixando 10 cm para baixo, 10 cm para cima e de outra forma também 10 cm a mais para cada lado, né? Então o acabamento do lonado ele pode ter dois tipos de lona, tá? Então ele tem a lona brilho ou fosca. Muita gente, por erro, pela palavra brilho, né, aparentemente nos passar uma sensação de ser melhor do que fosca, pelo que a palavra brilho ela é positiva, né? Na verdade, ela é a lona que menos tem, na minha opinião, ela é a lona que tem menor visibilidade. Por quê? Porque dependendo do horário, que se bater um sol de frente na placa, se dependendo o jeito que tem alguma iluminação, a leitura não fica interessante, né? Ao contrário da lona fosca. A lona fosca ela foi feita para isso, ela não sofre com ação de brilho, né? De luz, né? De reflexo, né? A gente fala isso como com propriedade, a gente fala como metamerismo, né? Então na hora de escolher, eu particularmente, entre uma campanha lonada, se eu for fazer uma campanha de mídia exterior, 100% todas as vezes eu vou escolher a lona fosca, né? Raramente eu vou escolher uma brilho. Quando eu utilizo uma lona brilho? Quando eu tenho alguma coisa interna e que, por exemplo, às vezes até por conta mesmo de exigência de cliente, porque se for depender da minha consultoria, eu jamais vou escolher uma lona brilho para algo que tenha a necessidade de leitura. Então fica aí já a explicação. E falando de gramatura da lona, tá? Então a lona ela pode ter 280 gramas ou 440 gramas, né? 300 ou 500 fios. Quando eu escolho uma ou outra, eu escolho 280 gramas quando ela é uma lona mais fina, tá? 280 que 440. Ela é uma lona mais fina, então o que isso vai acarretar? Ela vai ser uma lona mais barata. Por que eu vou escolher uma lona de 280 gramas? Primeiro, ela vai ser mais leve para você levantar ela no outdoor, mas também ela vai ser uma lona mais frágil. Então, se você tem a necessidade de um longo período
de exposição, aí você deve optar por uma lona mais resistente. Se o período é menor, é curto, então pode optar por uma lona mais fina, né? E aqui, ó, 300 ou 500, aqui está a resistência da lona, né? Então, fios, você pegar uma lona e começar a desfiar ela, você vai ver que vai aparecer vários fios, várias linhazinhas, vários fiozinhos dentro dela. Então, temos que ter menos ou mais. Quanto mais fios, realmente ela é mais resistente, tá ok? Resumindo, né, falando disso, o frontal, né, a frente da lona, ela é composta aí por PVC, né? PVC é a composição principal, entrelaçado com esses fios aí, que no final resulta essa lona conhecida que a gente tanto vê nos outdoor, vê em banner, vê em fachadas aí. Tá ok? Essa é mais uma dica. Eu queria que vocês entendessem aí, né, os passos aí, como você vai pensar na sua campanha final. Não é só você fazer um design bacana e não saber como aplicar isso, né? Então você tem que entender o para que é a campanha, para qual que é a finalidade em termos de durabilidade, de exposição, para orientar aí o material correto e também na hora de fazer a sua produção também não ter prejuízo, tá ok? Então, mais um abraço. Olha só, temos ainda falando aqui de produções, né? A gente está falando de 32, 16, existem também o processo que é os outdoor duplo, outdoor triplo, né? Projetos especiais aí, onde que envolve, né, mais duas placas ou três, e aí em cima do que a gente já falou lá atrás, é só simplesmente você duplicar e colocar em escalas aí, né, e projetar esse seu esse projeto especial, ou outdoor duplo ou outdoor triplo, tá ok?